Free audio post-production by alphonic.com. Olá, estamos começando o primeiro episódio do podcast Cidades e Crianças. E assim como começou a humanidade, o primeiro episódio aqui do podcast conta com a presença de Eva. Só que não só uma, duas Evas. Estou aqui com a Eva, mais conhecida como Evinha, e estou aqui com a Eva Neide, mais conhecida como nossa avó. A gente vai hoje conversar sobre infância, sobre como foi e como é ser criança na cidade. Cada um aqui viveu a infância em uma cidade diferente. E aí eu vou fazendo algumas perguntas e a gente vai conversando. Como é ser criança, Evinha? Ser criança é se sentir bem, se sentir acolhida e aproveitar a vida e brincar. Porque pra mim, ser criança é a melhor parte da vida. Com certeza, minha filha, eu já tenho essa experiência, já passei todas essas fases, né? Sim. E é isso mesmo, viu? Bom, a vida toda continua tendo a nossa criança dentro de nós. Mas quando a senhora era criança, a senhora lembra como era a Evaneide criança? Como era? Quando eu era criança, era muito feliz. Fui criada, assim, sou a mais velha também, sou a primogênita, de 12 irmãos. Então, eu fui muito amada, muito alegre, gostava muito de brincar. Fui criada, assim, a maior parte pela minha avó, sabe? Vó é muito especial, Eu também acho. né? Então, eu era muito feliz. É como a Eva viu, foi uma fase linda, fase de criança. Que bom, vó. E, como eu falei, cada um aqui viveu a infância em uma cidade diferente. Evinha, qual é a cidade que você vive a sua infância? A cidade que eu vivi minha infância e que eu tô vivendo foi Sobral. Como é Sobral? A temperatura é bem quente. Tem um pouco de violência, mas também bairros que não tem muito e que esse não é a maioria das coisas que acontecem. Também que aqui tem muitas coisas boas. Que coisas boas, por exemplo, você gosta de Sobral? Eu não sei, mas eu acho que os lugares. Sobral não tem praia, mas Não. tem muitas coisas boas, como, por exemplo, O centro o centro. e o Interessa? shopping. O shopping. Eita, vamos chegar nessa parte. O centro é interessante, por quê? Porque eu acho que lá as coisas têm um preço que vale bem mais a pena e é bem maior, se encontra mais coisas. Vó, e qual foi a cidade que a senhora passou a maior parte da sua infância? Forquilha, a cidade de Forquilha. Só que naquela época que eu era criança, ele era um distritozinho de Sobral, distrito bem pequeno, né? Não tínhamos praça, né? Shopping, acho que ainda hoje não tem como cidade, né? Mas não tínhamos muitos locais de brincar. Mas isso não impedia que a gente não brincasse, que a gente não se divertisse. Pelo contrário, a gente era muito criativa. Fazia criava as nossas brincadeiras. Isso era um ponto positivo para a gente, se tornava uma pessoa mais dinâmica, criativa, fazia as brincadeiras do jeito que a gente imaginava que podia ser. E era muito legal, tinha muito esse calor humano, né? Porque ele tinha, acho que a gente brincava, me lembro, tinha um sítio do meu avô que ficava praticamente na cidade, né? A casa dele era na cidade e atrás logo era o sítio. Meu avô não, da meus tios. Sim. Que era avô também porque criaram meu pai. Meu pai foi criado pelos meus tios. Então o sítio era uma forma de brincadeira que a gente tinha. Era muito bom. A gente tinha um banho, porque tinha os canais de irrigação no sítio. E a gente brincava muito nos canais. Tinha um tanquezinho que ele mandou fazer. E aquilo era a nossa diversão do dia a dia, né? E ainda se deliciando com as frutas, né? Os pés de mangueira, né? De goiaba, de siriguela. E a gente tomava banho ainda tirando
as frutas no pé. Isso era muito legal. A gente brincava. É uma infância com cheiros e sabores É, e muito verde. e muito bem. Tem um açude também lá no Forquilho, um açude grande. Mas quando éramos crianças, o pai não deixava porque era mais longe, né? Tinha um cuidado. Então a gente se deliciava era lá dentro do sítio. Mas era uma brincadeira muito boa, maravilhosa mesmo. Gosto muito de recordar esse momento que a gente nunca esquece, né? Verdade. Eva, você já pensou uma cidade que ela pode ser boa para criança, mas ela não tem praça, ela não tem shopping, ela não tem. Já pensou? É possível isso? Não sei. A vovó falou aqui um monte de coisas diferentes, né? Que pode ter, mesmo sem ter esses tipos de espaço. Tem muito a ver com a natureza, né? Com a gente estar em contato com a natureza. Eu sei que a Evinha também gosta muito de natureza, né? Sim. Quais são os locais de natureza que você costuma O frequentar? sítio da minha avó, eu frequento muito lá, que é lá na Serra, Serra da Meruoca. E outros lugares, tipo trilhas. Lá no meu condomínio, por exemplo, tem várias árvores e a gente às vezes tem um contato lá com a natureza também. Para quem não conhece Sobral, aqui é próximo de uma serra chamada Serra da Meruoca, Sim, que é onde a gente vai, inclusive, atrás de um clima menos quente, sim. ter contato com a natureza, mas é uma região que tem muito sertão também, né? Que aí já é mais próximo do Forquilha. E aí agora falando sobre as brincadeiras. A vovó já estava começando a falar, vou deixar continuar, assim. Quais eram essas brincadeiras que a senhora costumava mais brincar nesses lugares? Logo no início da criança era brincar de boneca, de ser mãe. Então tinha muita boneca, minha avó comprava muito aqueles brinquedinhos, aquelas bonecas, né? E aquilo eu brincava muito de boneca, né? Quando eu era pequenininha. Mas a gente vai crescendo, aí começa outras brincadeiras também. Muito interessante, a nossa brincadeira era na rua. Não tínhamos praça, a gente brincava na rua. Era tranquilo, né? A rua não tinha violência. Tinham muitos carros, vó, nessa Não, época? não tinha. Tinha 3 carros na cidade. No Distrito Civil. 3 carros na cidade. O do papai, o do primo dele, né? Aliás, do meu tio, e outro de um amigo. Isso eram os 3 carros que tinha na cidade. Um distritozinho, que não era nem cidade ainda, né? Então, as nossas brincadeiras era pular corda, brincar de esconde-esconde, que é o pega-pega hoje que chama, né, menino? Pega-pega. Aí o esconde-esconde, amarelinha, né? Enquanto os pais estavam conversando na calçada, a gente ficava na rua brincando, né? Com essas bambolês, né? Tinha também os bambolês. Tem alguma dessas brincadeiras que tu brinca hoje em dia, Eva? Várias, acho que todas. Ô, coisa boa. Sim. Eu sei que bambolê você é bem melhor do que eu. Eu tô uma negação no bambolê. Mas eu sei que também gosto de brincar dessas coisas, né? Gosto. Só que não na rua mesmo. Eu só brinco na rua quando é lá no sítio da minha avó, que passa menos carro. E aí quando eu tô com meus primos, que a gente até fica. A gente finge e tem umas frutinhas lá que é até as coisas que os indígenas passam no rosto. Que é umas frutinhas que tem uma tinta. Aí a gente vai subindo um montinho lá, né? Aí tem uma árvore dessas frutas. E aí a gente passa assim no rosto, 2 dedos. Urucum, né? Eu acho o nome. Eu acho que é. Tem uma tinta vermelha. Aí a gente fica fingindo que é tipo exploradores da natureza. Não deixa de ser verdade. Sim. E eu também brincava muito de esconde-esconde. Ainda brinco. Só que na rua, lá no meu condomínio, a gente se espalhava pelo condomínio todo e ficava brincando. Também brincamos já de amarelô. Amarelou? Como é isso? Sim. É tipo um esconde-esconde invertido. Todas as pessoas contam e uma se esconde. Aí as outras têm que procurar e se esconder junto com ela. Quem
ficar por último, né? E não achar o esconderijo, aí todas as outras crianças vão gritar amarelo, amarelo. Eu não conhecia essa brincadeira. Que legal. Outro esconde-esconde que eu brincava quando criança era gato-mia. Já brincaram de gato-mia? Sim. Que aí no escuro, aí É. fica só pelo som se guiando. Uhum. Já brinquei muito com meus primos. Tá muito nervoso, né? Eu fico nervosa assim, ai meu Deus, tá chegando perto. E cabra cega também, brinquei muito já. Cabra cega? É. Que legal. Alguma outra brincadeira, vó, que tá lembrando? Eram várias brincadeiras. A gente era muito criativa. Olha, quando tudo que acontecia no pequeno distrito era um tipo de brincadeira pra gente. Eu quero saber sobre o circo. Pois é, o circo. Quando chegava um circo no distrito, aquele circozinho bem humilde. Aí eu dizia, pai, eu quero ir pro circo. Ai, meu filho, você quer? Eu não quero, papai. Porque quando o circo ia embora, ficava o nosso. Eu ia para ver o que acontecia. O que acontecia no circo? Era o palhaço, era os trapezistas, né? Tinha a baiana que cantava, as pessoas que cantavam, que representavam. E tinha também uma comédia, que era um tipo de teatro, um pequeno teatro. E às vezes o papai dizia assim, vamos, já está na hora, já está tarde, porque a última coisa era a comédia. Aí disse, não, eu não vou perder a comédia. A comédia que é a principal. Aí então a gente ia pro circo, a gente voltava para o circo. Quando o circo ia embora, ficava nosso circo. Eu fazia o circo, era um tipo de brincadeira. Minha avó, muito caduca comigo, deixava fazer tudo. Eu convidava as amigas, vamos fazer agora, vai ficar o nosso circo. Então, a casa da vovó não era forrada, tinha aqueles madeira, né? Aquela madeira e tudo, e a gente amarrava uma cordinha, botava uma tábua, era o trapézio, né? Tinha um palhaço. Quem era o palhaço? O palhaço eu montava pro meu irmão, mas quando não tinha ninguém, ele também era um palhaço. Eu também fazia. Sabia disso, sabia? Eu fazia um pouco Sabia de tudo não. no circo. Eu era a que cantava também, representava, cantava. Até hoje gosto Era de o palhaço, sabe? E tinha a trapezista. A trapezista tinha uma amiga, a Mirrita do Ferreira, me lembro muito. Aí ela tinha assim um manejo, ela tinha assim tinha muita facilidade, se como veio de fazer, era trapezista. uma habilidade. Tinha muita habilidade para essas coisas. A gente chamava ela para ser a trapezista. E assim era a nossa brincadeira, muito divertida. E saía pela cidade chamando Sim. para as pessoas o circo, assistirem, né? Tinha o circo também, ele tinha um palhaço. Quando ia ter o circo, ele passava na rua. Hoje tem espetáculo, tem esse senhor, né? Aí dizia o local do circo e tudo. Aí a gente só fazia ali na nossa rua. Ninguém saía dali, era só ali. Hoje tem esse espetáculo, aí eu mandava meu irmão. Manda, meu irmão, vamos gritar o palhaço, que hoje vai ter circo. Tem que gritar o palhaço, né? Gritar o palhaço significa o quê? O seguinte, é para ir para a rua com a meninada atrás, dizendo, hoje tem espetáculo, tem isso. Para convidar Pra para convidar. assistir o circo, né? Para assistir o circo. Já pensou, Evinha? Aí então, ele não foi, depois eu vou. Vesti um pijama meio de manga comprida, calça comprida, me pintei um pouco e fui gritar o circo na rua. Mas era só na rua, lá de casa, né? E era muito interessante a gente dividir. Outra coisa que a gente fazia eram os dramas. Os dramas eram assim uma espécie de teatro. Que a gente representava, cantava, sabe? Vovó sempre foi artista, né? Sim. Aí a gente cantava, dançava, né? Aí então é interessante que, né, quando eu era pequena também, eu gostava também, outra coisa que eu gostava muito era quando eu aprendi a ler. Logo quando eu fui para a escola, aí eu aprendi a ler. Aí eu gostava muito de historinha. Mas eu tinha porque eu tinha uma amiga que era na época ela tinha mais ou menos a minha idade que eu tenho hoje. E a senhora tinha mais ou menos a idade da Aí, Evinha. a idade da Evinha. Aí então ela contava muitas histórias para mim.
era contadora de história. Eu morava vizinha lá em casa, era uma idosa, como eu disse, da minha idade, hoje, né? E era muito minha amiga. Aí, então, ela tinha uma merceariazinha na casa dela. Era só para vender mantimentos ali perto, para as pessoas que moravam ali pertinho. E ela tinha, na mercearia, tinha uns livrozinhos de cordel, uns romancezinhos de cordel. Cordel. Será que todo mundo que tá ouvindo sabe o que é cordel? Evinha, você sabe explicar o que é cordel? Eu sei o que é, mas eu não sei se eu vou saber explicar. Explica com as tuas palavras. Eu acho que um cordel é tipo uma abreviação de uma história. Com imagens do sertão, falando sertão, sertanejo, por exemplo, de serra. Uns livrinhos em miniaturas com grafuras. Como é? Xilogravuras? Girografuras. Xilogravuras, né? É. Mas não chega a ser abreviação, né? A história, é a própria história. É uma espécie de poesia, É uma poesia. só que tem um formato bem específico. Sim. De rima, de estrutura. E é bem típica do Nordeste. Eu já até ganhei um cordel da minha amiga, que ela disse que foi o pai dela que fez. Legal. Quem gosta muito é o vovô também. Do cordel. Gosta, sim. Então a sua amiga, A dona Minaíde. a dona Minaíde, tinha cordel para vender. E um dia, ela contava a história, ela dizia que tinha umas historiazinhas de cordel, né? Uhum. E ela penduradinha numa corda, com um pregadorzinho para vender, né? Um varal. No varal. E eu disse, a gente podia ler aquele livrozinho, agora eu já sei ler. Aí ela não lia a dona Minaíde, porque a bicha já não dava mais, né? Não enxergava bem. Aí ela disse, que tal a gente tirar um livrinho desse para mim ler para a senhora? Aí ela disse, mas precisa ter muito cuidado. Não, a gente tem muito cuidado com o folhado, depois a gente bota no mesmo casinho para ver. Aí então eu li, aí comecei a ler os livros para ela, para mim, porque eu também gosto. Foi um estímulo para a senhora desenvolver a leitura. A leitura, é. Aí então, quando lá em casa sentiam falta de mim, já sabia de contar. Lá na dona Minaíde. E é interessante que ela era tão amiga. Quando eu fazia ver os damas, o circo, eu a convidava, né? Convidava e ela ia. Assistia ali com a bengalinha dela e assistir só para me agradar. Era muito linda, né? Ela ia com certeza só para agradar. E eu gostava. E eu ficava muito feliz. Com certeza ela me fazia muito feliz porque ela estava valorizando a nossa brincadeira. Pra você ver como que acredito eu que ela sentia que a senhora despertava a infância dentro dela. Com certeza. Mantinha viva a criança dentro dela. Né? E era muito interessante, era muito bem. Outra coisa que a gente brincava muito também, que no tempo da festa do padroeiro, tinha as quermesses. O que eram as quermesses? Eram 2 barraquinhas que faziam na cidade, e as moças da cidade, as jovens, aí botavam o partido azul e o partido vermelho. Para quê? A utilidade das quermesses. Aí vendiam os lacinhos vermelhos, os lacinhos azul. Quem fosse do partido azul... Mas era partido político mesmo? Não, era partido para ter. Isso a gente fazia, era um incentivo para vender os lacinhos, vender algumas coisas que a gente fazia, comidas, esse negócio, para ajudar na paróquia, ajudar na festa do padroeiro. Era uma competição saudável. Saudável. Assim. Entendi. E cada um se interessava, isso aí, os partidos incentivavam cada qual querer quem era o partido que ganhava, que apuravam mais. Uma espécie de gincana. Aí, então, era muito interessante, então era muito disputado e todos queriam ganhar, né? No final, todo mundo saía ganhando. Todo mundo saía ganhando, com certeza. Mas ali era um incentivo para saber quem era que fazia mais, né? Aí, então, tinha essas quermessezinhas que faziam, tinha o leilão, né? Leilões, hoje ainda tem. Bingo também. Os bingos, né? Nas quermesses mesmo faziam os bingos. Para arrecadar
Porque a gente sempre encomendava uma banda de música, nessa época vinha a banda de música para a cidade. Eu sei que movimentava, aliás, a cidadezinha, o distrito, todo se movimentava, né, para arrecadar, até para pagar as despesas dos músicos, né? E era muito interessante. E quando eles saem, quando terminava a festa, a gente ficava com as nossas quermesses. Era. Aí as nossas quermesses era um pouco diferente, porque não tinha o dinheiro mesmo. O dinheiro era carteira de cigarro. Que Olha, os que ficava meninos, na rua, né? os meninos, geralmente os meninos, né, masculinos, eles brincavam muito com carteira de cigarro. Quer dizer, Sim. quem arrecadasse, aí o partido, o azul e o vermelho, quem arrecadasse mais carteira de cigarro era que ganhava. Mas isso na brincadeira Na da quermesse de vocês. Nossas quermesses. Depois que terminava a festa, ficava a onça. Acabava que era um ato de limpeza urbana, né? Deixava de ser você. Porque as carteiras de cigarro que ficavam nas ruas. Sabe o que é carteira de cigarro, Eva? Tipo as caixinhas do É cigarro? aquelas caixinhas de cigarro que as pessoas antigamente fumavam muito mais do que hoje. E nem se falava muito sobre os malefícios do cigarro, né? Então as pessoas fumavam com muita frequência, terminavam de usar, jogavam as carteiras na rua. Também não tinha uma educação ambiental muito grande, né? Assim, então ficavam. E as carteiras tinham uma foto, né? Já tinham umas fotos assim? Tinha. E tinha umas que valiam mais. Para os meninos. Que eram mais raras. Que eram mais raras. As brincadeiras dos meninos, né? Sim. E a gente aproveitava essas para fazer, porque a gente não ia vender as coisas. Era só com o lacinho que a gente vendia, senão era só com carteira de cigarro. Também. Então, sempre acontecia um evento na cidade, depois tinha a versão do evento na versão das crianças. Das crianças. Mas isso era eu que sempre. Eu sempre criava. Eu era. A senhora liderava o movimento. Liderava o movimento. E era tudo ali, na frente de casa, sabe? Quero ouvir um pouco mais da Evinha. Vovó contou várias histórias. Evinha, tem mais alguma coisa de brincadeiras, de cidade, que você gostaria de compartilhar? Eu só queria que, tipo assim, Sobral não é só Sobral, né? Porque eu sei que as outras cidades também não são tão assim. Mas que ainda hoje desce pra gente brincar livremente na rua, sem os pais estar preocupados. Mas, infelizmente, não dá, por causa que tem mais veículos, a população mudou mais, né, de um jeito um pouco mais agressivo. Mas se eu pudesse, se não fosse tão assim, né, se fosse mais calmo, eu com certeza brincaria assim, que nem a vovó na rua. Nas praças, às vezes, também faço amigos. Então, o gosto por brincar nas cidades passa gerações e as crianças continuam gostando da ideia de brincar livremente, né? Sim. Mas, às vezes, a cidade não está preparada, é mais ou menos isso que você está dizendo? Mas, como não dá, né, pra brincar na rua mesmo, eu fico brincando na rua lá no condomínio. Só que, tipo assim, na rua mesmo. Um condomínio fechado, né? Um condomínio que tem as ruas que acessam lá por dentro, né? Assim que funciona, né? Entendi. E outras brincadeiras que você não comentou ainda, mas eu queria saber se você também brinca, são as brincadeiras digitais, as brincadeiras de celular e tudo mais. Você brinca dessas brincadeiras? Sim, jogo joguinhos também. Mas não só joguinhos como Roblox, Subway Surfers. Não só esses jogos. Eu também jogo uns jogos que são educativos também. Eu tenho um joguinho no meu celular que é de matemática, essas coisas, assim. Você gosta de brincar? Ah, teve uma coisa que eu queria perguntar. Uma vez eu perguntei pra ti, se tivesse como você brincar na rua com as crianças ou brincar no celular, qual das duas você preferiria? Aí você respondeu. O que é que você respondeu?
Com certeza brincar com as crianças. É? Na rua, Você preferiria, né? Sim. Por que você acha, né? Você tem alguma opinião sobre isso? Por que as crianças hoje em dia acabam usando mais o celular para brincar? Que eu acho que é por causa que cada vez a tecnologia tá ficando mais avançada. E, por exemplo, os iPhones já lançou o 17. Muitas crianças não querem mais saber de brincar na rua com os amigos. Só querem saber de ficar lá na tela. Eu, por exemplo, teve uma vez, eu não lembro o que foi que eu aprontei de errado, mas que minha mãe me botou de castigo, né? Aí ela me botou para ficar sem brincar no condomínio. Só que aí eu fiquei implorando ela pra ela ficar sem celular do que ficar sem brincar no condomínio. Olha só, o castigo maior, na verdade, era não brincar. Pra você ver como essas brincadeiras eram tão saudáveis, né? Hoje também tem o problema da violência, né? Uhum. Mas não se pode mais brincar como naquela época que eu brincava na rua. Tem o problema da violência, né? Os pais não podem, eles têm que ficar ali com os filhos. Lá não, era uma liberdade só, né? Os vizinhos eram todos amigos, compadres. Então era tranquilo. Mas hoje não pode ser. Hoje tem que ter as praças com seguranças, as crianças brincarem, né? Por isso que é importante as praças na cidade. Eu acho importante. Porque isso, aí então, lá as crianças podem brincar. Mas na rua, assim como a gente brincava, a gente fazia isso porque não tinha praça, não tinha onde brincar, né? Tinha. Aí a gente fazia isso e era muito legal, a gente se divertia, era esse calor, como a Evinha disse, é importante, ela acha importante você ter. O celular é importante, né? Porque tem muita coisa boa também para criança. Sim. Basta saber escolher. Agora sim, o celular tem coisas boas, mas tem coisas que não são boas também, não é, Vê? Tem. Aí é preciso escolher. Então, as crianças têm que ter uma orientação dos pais, né? Para aprender a escolher as coisas boas, né? Então, tem muita coisa boa. E elas sabem tudo. Hoje, quem está aprendendo o celular, a gente aqui da minha idade, que não sei muita coisa. Então, eu aprendo aqui com as netas, com a Evinha, com a Landa, né? Então, quando eu quero tirar uma dúvida, tipo, porque eu acho legal, muito legal o celular. Ele tem também muitas coisas boas. Basta a gente saber escolher. Sim. E aí, falando sobre essa coisa de aprender uma com a outra, né? Essa pergunta que eu acho muito legal. Bem, vó, a senhora, se fosse para dizer assim, uma coisa que os adultos, os idosos, poderiam hoje em dia ainda aprender com as crianças, tem algo que a senhora diria assim que quando a gente cresce, a gente desaprende, digamos, e precisa aprender com as crianças? O celular, que eu já falei, né? O celular, essas coisas mais modernas, né? Sim. E a gente tem muito que aprender com elas, muito mesmo. Né? Eu acho que é uma troca. Elas têm que aprender um pouco com a gente para saber como foi o passado. Que é importante a gente saber a nossa história, né? Como era antigamente e até para valorizar o que a gente tem hoje, que a gente não tinha, o que a gente tem hoje, né? Mas eu tenho muito que aprender com elas. Essa é a criatividade dela. Ela se desenvolve. Tudo é muito cedo hoje. Antigamente a criança entrava-se na escola com 8 anos, com 7 anos, hoje é com 1 aninho. Então a criança é muito ativa, é muito diferente a criança de hoje com as crianças, né, de outrora. Verdade. Né? Elas sabem tanto, elas nos ensinam muito mesmo. Viu? Eu aprendo muito com você, gente. Muito mesmo. É verdade, a gente está sempre aprendendo uma com a outra. Nós três somos de gerações muito diferentes. A vovó passou maior parte da vida dela sem o uso de tecnologia tão facilmente, assim, né? Eu nasci
alguns anos depois, eu tive acesso à tecnologia. A Evinha já nasceu com a tecnologia na mão. Então, são gerações que lidam com essa questão de formas diferentes, porque foram momentos diferentes. Sim. E, Evinha, agora eu quero saber se você pensa em algo que os adultos poderiam aprender com as crianças. Eu não sei muito, mas eu acho que eles podiam dar um tempo assim pra gente. Eu sei que trabalhar para os adultos é bem importante pra ganhar seu salário e tal, né? Mas que eles podiam dar um tempo pra gente, ensinar a gente ali a fazer alguma coisa. E até mesmo brincar às vezes. Tirar um tempo quando eles não estiverem fazendo nada. E dar mais atenção pra família, que é bem mais importante. Então, os adultos poderiam brincar mais com as Sim. crianças. Muito bem. Quando eu era pequena, meu pai ele brincava muito de uma brincadeira que a gente inventou, que o nome era a mão. Como? A mão. A mão? Mão mesmo, é de escrever. Sim. Que era, ele sempre começava, você não pega, e aí ele tinha tipo uns ataques na mão dele, né? Aí ele ficava segurando, e aí ele do nada meio que virou um monstro. Não bem um monstro, né? Mas não sei, tipo uma coisa assim na mão dele. Aí ele tinha que pegar a gente, só que aí a gente tinha um escudo que era em cima da cama dele. Dele e da minha mãe. Aí quando a gente subia lá, ele não podia pegar a gente. Teve até uma vez que a gente tava brincando, aí tinha um vidro lá. E aí eu achava que era uma porta de vidro, era bem transparente. Eu achava que tava aberta a porta. Eu estava aqui lá no vidro. Correndo desesperada pra ficar protegida. Era. E outra coisa que o adulto também precisa aprender com as crianças é escutar mais as crianças, a ouvir as crianças. Sim. Como as crianças têm tantas vezes, fica até tímida de perguntar, porque às vezes o adulto não tem muita paciência, está muito ocupado, não tem muita paciência para responder, não é? Sim. Aí então é importante a gente escutar as crianças. E como é bom a gente relembra, assim, vocês então, primeiro os filhos, né? A gente começou a aprender com eles também, ensinar e aprender. E com os netos a gente aprende ainda mais, porque as coisas vão se transformando, vão se modernizando e a gente vai aprendendo com eles. Como é a tecnologia hoje. E muitas coisas que eles aprendem muito cedo, que eles nos ensinam também. Sim. Né? A escutar. Tanto uma como o outro. A criança escutar o adulto, a mamãe, quando fala, e a mamãe escutar também a criança, né? Quando fala, né? Sim. Né? Saber escutar, saber explicar direitinho, né? Ter essa intimidade, né? De conversar, né? Saber o que está sentindo, porque às vezes fico assim, sem querer dizer, às vezes com medo que a mamãe ou o papai vá brigar. Não, a mamãe não briga não, a mamãe só faz dar conselhos bons, né? Sim. Antigamente, aconteciam de bater nas crianças. Graças a Deus que hoje não tem mais isso. A gente conversando, a gente entende muito melhor. Sim. Né? Eu nunca bati nos meus filhos. Nunca foi preciso. A gente sempre conversava muito. Eu acho isso muito importante, os adultos nos ouvirem, porque às vezes as crianças, inclusive eu, a gente prende muito nossos sentimentos e acaba não falando, a gente deixa guardado e aí a gente vai passando ao longo do tempo e a gente não diz nada, porque tem medo de eles brigarem, fazer alguma coisa e aí depois a gente começa a perceber que isso não tá fazendo bem a gente, que tá nos prejudicando. E aí sim a gente fala. Então acho bom que os adultos nos escutem mais. Muito importante isso. Uhum. Muito importante mesmo. Que interessante, viu? Conversa boa. Não é verdade? Sim. E agora a gente indo um pouco
para fazer uma última pergunta, que essa pergunta eu não tinha comentado com vocês, mas tem tudo a ver com o que a gente conversou até agora, a gente encerrando, né? Como o podcast tem o nome de Cidades e Crianças, queria ouvir um pouco de cada um de vocês, como seria a cidade dos sonhos, assim, de uma criança? Tem tudo a ver com o que a gente conversou até agora, mas se a gente pudesse resumir, né? Como seria uma cidade boa para as crianças? Vou primeiro ouvir a Ervinha. Tipo como se a gente fosse construir uma cidade? Se fosse uma cidade que seria boa para se viver, assim, sendo uma criança. Eu acho que sem violência, com iluminação, mais praças, com pessoas boas, sem muitos veículos, e com mais segurança na cidade também, para que as crianças pudessem ficar livres, se estimular, sair mais do celular e poder viver a infância direito, porque muitas crianças hoje, quando estão crescendo, passaram a maior parte da vida sem brincar, só no celular por causa da tecnologia. E as crianças que estão nascendo por aqui, né, por 2025. Essa época. Por essa época. Eu acho que vai ser, quando crescerem, né, vão ser bem avançadas as tecnologias, bem mais avançadas que hoje. Porque hoje já tem iPhone, iPads, um monte de coisa. E aí eles precisam brincar mais. Então por isso que eu acho importante, que era bom, né, se tivesse essas cidades assim. E acho que seria isso. Tá ótimo. E a senhora, vó? Muito bem. Eu tudo que a Evinha disse é justamente o que eu estava pensando, né? Uma cidade sem violência, né? Uma cidade com o trânsito mais educado, né? Os Sim. trânsitos, Uhum. né? Sim. E justamente para as crianças poderem brincar mais fora de casa, porque fica todo mundo fechado ou na tecnologia, como ela disse, né? Por isso que às vezes os pais muito ocupados, né? Justamente na minha época, a mãe não trabalhava. Só quem trabalhava eram os pais, né? O papai, né? Uhum. Então, a mãe era para cuidar da família. Então, ela tinha muito mais tempo de ouvir o filho, Sim. né? Muito mais tempo de ouvir, de conversar, né? De orientar. Hoje, ela tem, sempre quando a mãe quer, ela encontra tempo para isso. Uhum. Mas, às vezes, chega tão enfadada que não dá, às vezes, não tem mais assim, aquela vontade de ouvir, né? Aquela disposição para ouvir o filho, para ouvir a sua necessidade. Como é que foi o dia, meu filho? Né? Como é que foi? Alguma dúvida? Tirar as dúvidas. Então é preciso que as mães sempre pensem muito nisso, de escutar o filho, de ver como foi o seu dia, já que elas trabalham fora, né? Não tem muito tempo durante o dia, mas tiram um tempinho para conversar com as crianças, né? E outra coisa é essa violência, né? Precisa melhorar muito, para as crianças terem mais liberdade, assim, de brincar como eu brincava, né? Que é muito bom. Esse calor humano é muito especial. Isso aí deixa, assim, uma lembrança gratificante na vida da gente. Perfeito. Eu adorei nossa conversa. Vocês Também. gostaram? Amei. Gostei muito. Eu acho que a gente aprendeu muito uma com a outra, Foi. né? Vimos que tem coisas que a gente pensa parecidas, apesar de a gente ter idades tão diferentes. Sim. São vivências diferentes nas cidades diferentes, mas o pensamento sobre como a gente gostaria que fosse é muito Que as semelhante. necessidades são as mesmas, né? Afinal de contas, são as mesmas necessidades. De uma cidade boa, da cidade. Não é tão complexo assim o que a gente gostaria. Ninguém falou aqui que a cidade dos sonhos seria uma Disney, né?
Ninguém Sim. falou aqui que a cidade dos sonhos seria com pirulitos e cores para todos os lados. É bem antes disso, Sim. não é verdade? Bem fora da tecnologia. Bem fora da tecnologia, amiga. Sim. E eu acho assim que a família é uma bênção, assim, é uma família bem estruturada, né? Onde todos se juntam para conversar, Uhum. para partilhar, mesmo depois de casados, Uhum. com as crianças. Isso é muito bom, né? Verdade. Porque o tempo passa tão rápido, é Sim. muito rápido, viu? E às vezes a gente não acompanha o tempo, quer dizer, a gente tem que procurar viver o hoje, viver bem. Eu estou nessa idade, né? Já estou chegando aos 80 anos, estou perto dos 80, né? Uhum. Então, meu lema hoje, e de um certo tempo com a vivência que a gente vai adquirindo com a vida, com as fases da vida, a gente vai aprendendo a viver o dia de hoje. Aprendendo que nós só temos o hoje. E esse hoje deve ser o principal da vida. Deixar de se lamentar pelo que passou e nem se preocupar com o que vem depois. Porque o que nós temos é este hoje, né? Que é o sopro de ontem e de hoje, mas que temos que viver o hoje. Verdade. Perfeito. Amei. São aprendizados que ficam para a vida inteira. Pois muito obrigada pela participação. Eu amei. Aprendi muita coisa boa. Também. E que esse seja só o primeiro dos encontros. Muitas outras reportagens vão acontecer a partir desse episódio, que é o primeiro episódio. Espero que vocês sejam ouvintes fiéis do podcast. Com E outras certeza. pessoas venham compartilhar suas vivências também, não é isso? Sim. Pois um cheiro grande do lado do outro para não ficar torto, como eu costumo falar. É. E é isso, pessoal. Muito obrigada, viu? A vovó vai guardar isso assim no coração nesse momento, viu? Foi muito bom mesmo. Estou muito feliz. Muito obrigada a você que ouviu até aqui o nosso episódio de estreia. Eu gostaria de compartilhar aqui algumas curiosidades sobre esse episódio. Ele foi gravado no dia 18 de setembro de 2025, na Cadeia Criativa, que é um espaço público de Sobral, que tem um estúdio chamado Estúdio da Juventude, que serve à população para projetos como esse. E tem uma curiosidade, que no dia 18 de setembro é o dia do aniversário de Domingos Olímpio, um escritor sobralense, autor da obra Luzia Homem, que é um clássico da literatura, que já está em domínio público, pois foi lançado em 1903. No mesmo dia da gravação desse episódio, esteve em terras sobralenses a bisneta de Domingos Olímpio, a doutora Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, que é professora titular da UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, antropóloga, teve essa oportunidade de conhecer a cidade do bisavô dela. A gente fez um percurso lá para ela ver os cenários que a Luzia Homem, que é uma personagem ficcional, percorreu durante a trama da história. E quando eu falo a gente, foi a Academia Sobralense de Estudos e Letras, conhecida como ACEL, que o meu avô, José Joabe, inclusive integra esta comunidade, né? Essa associação muito importante que é a Academia Sobralense de Letras. Quero, inclusive, trazê-lo aqui no episódio mais à frente. Eu vejo que esse tipo de assunto, esse tipo de situação só reforça a importância desse assunto, né? A bisneta desse autor, anos, décadas mais tarde, tem o interesse de conhecer a terra natal de seu bisavô e de se conectar com as suas origens e com uma personagem que ainda ficcional marcou gerações e até hoje é muito forte a presença dela, né? Eu vou ler só um trecho do livro Luzia Homem, que é assim: passou por mim uma mulher extraordinária, carregando uma parede na cabeça. Era Luzia, conduzindo para a obra
arrumado sobre uma tábua 50 tijolos. O que é que Luzia estava construindo na história? A cadeia criativa onde foi gravado esse podcast. Não é incrível isso? Enfim, gente, eu acho que não podia deixar de compartilhar essa sincronicidade. E para finalizar, eu convido você a conhecer o projeto do Apoia-se, que está aberto, que é uma espécie de financiamento coletivo, colaborativo, em que você pode contribuir mensalmente com um valor, qualquer valor, para que esse podcast continue existindo, continue crescendo. E a partir de um valor determinado que eu coloquei lá no site, você pode, inclusive, participar de um grupo de estudos mensal comigo. Se você estiver interessado, tem aqui na descrição. Até o nosso próximo episódio. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi muito especial. Um cheiro. Free Audio Post Production by Alphonic.com